aqui é a Laís, psicóloga. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o porquê você tem que estar aberto à mudança e como despertar para a mudança, para as mudanças em sua vida. Para começo de conversa, vocês sabem que eu falo bastante do tema da depressão aqui nas minhas redes sociais. E se você quer me acompanhar por lá, @psicóloga Laís Sanches. Já segue para você ficar por dentro dos conteúdos que eu ofereço lá diariamente. Falando de depressão, é inegável que a depressão ela pode ser, e geralmente ela é, uma jornada extremamente desafiadora em todos os sentidos da vida de uma pessoa. Não só emocionalmente, mas fisicamente, espiritualmente, socialmente, porque ela vai afetar essas diversas dimensões, vai afetar os nossos relacionamentos com as outras pessoas, afeta a nossa carreira, o nosso desempenho escolar, de estudo ou de trabalho, ou até mesmo a nossa capacidade de nos empenhar em algum tipo de atividade, assim, algum tipo de coisa que a gente vai colocar nossa energia, que a gente vai se sentir produtivo naquilo, um tipo de coisa que a gente vai se sentir importante, porque afinal de contas a depressão ela traz muito esses impactos sobre a autoestima da pessoa. Então, dentro de um processo depressivo, se você está enfrentando sintomas depressivos, ou se você já enfrentou isso antes, ou se você está percebendo que a sua personalidade tem algumas características assim difíceis de lidar e que muitas vezes te colocam diante de sentimentos negativos e você não sabe muito bem o que fazer. É primeiro muito importante você entender que você pode estar caminhando em direção a uma verdadeira transformação interior, porque eu vejo assim, eu até falo muito disso nas redes sociais, que a depressão, muitas vezes, ela é um chamado para que a gente faça diferente, para que a gente olhe para dentro, para que a gente tenha realmente um processo de transformação emocional. Ou, ao invés de estar nesse caminho de transformação, você pode estar se mantendo naquele ciclo autodestrutivo, e é um ciclo que ganha cada vez mais força quanto mais instável emocionalmente você tiver. Agora eu vou trazer aqui algumas reflexões, vai ser um exercício com alguns aspectos que eu uso no consultório, no atendimento dos meus pacientes. Então, se você tiver papel e caneta, já prepara aí para você ir acompanhando e colocando em prática isso agora, para perceber como que é esse processo de mudança na sua vida, como que é a sua abertura para isso. A primeira coisa, então, é você aprender a observar duas características muito importantes para qualquer pessoa que quer lidar bem com mudanças, que é a rigidez e a flexibilidade. Como que são essas características em você, na sua personalidade, no seu dia a dia? É necessário, sim, autoconhecimento aqui nesse ponto. E eu não tô falando só de estar em uma terapia ou estar fazendo algum processo ali realmente que vai te direcionar para algum nível de autoconhecimento mais profundo, mas isso de observação mesmo. Para que você entenda quais são os seus limites e quais são as suas aberturas, por assim dizer. E aqui o meu questionamento é: o que você está disposto ou disposta a deixar de lado na sua vida? Você pode fazer esse exercício aqui da seguinte maneira, pegando uma folha de papel qualquer, A4, e dividindo ela em duas colunas. Em uma das colunas você vai colocar aquilo que para você é negociável, que você está disposto a abrir mão. Isso inclui relações, isso inclui ambientes, isso inclui valores, isso inclui crenças, pensamentos, tudo. Que tipo de coisa eu estou disposto a deixar de lado aqui em uma parte uma coluna, e na outra coluna quais são aquelas coisas que para mim são inegociáveis, que eu jamais vou deixar de lado, que eu jamais me vejo substituindo. São coisas essenciais para mim que às vezes até me dão sentido na minha existência, na minha caminhada. E eu quero que você faça esse comparativo, né, do quanto eu estou aberto a deixar, a ressignificar, e o quanto eu não estou. Simplesmente olhando a quantidade de coisas que você colocou nessas colunas, você vai poder perceber o quanto você está aberto ou não às mudanças. A segunda parte do nosso exercício aqui é você tentar absorver um pouco a visão externa, olhar pelos olhos das outras pessoas, para que você saia um pouco da sua bolha, né?
da sua miopia pessoal aí, que é o seguinte: como que as outras pessoas te veem nesse sentido? O que as pessoas percebem de você em relação à sua capacidade de lidar com as mudanças? Pode ser um pouco complicado dessa forma, ou você pode pensar, poxa, o que as pessoas já me falaram em relação à minha flexibilidade ou minha rigidez, ou se eu tenho uma mente aberta, se eu sou uma pessoa aberta a entender coisas diferentes, ver outros pontos de vista, ou se eu sou uma pessoa cabeça dura, eu tô sempre tentando impor a minha vontade, sempre me afirmando como aquele que tá certo na situação. Como que as pessoas me veem nesse sentido, o que as pessoas me dizem? E se você não tem muito esse referencial, você pode fazer um exercício prático aqui, que é o seguinte: você vai pedir para 3 pessoas que convivem com você, pessoas que sejam importantes para você, te falarem justamente isso. Se elas te acham flexível, rígido demais, cabeça dura, ou uma pessoa que está aberta à mudança, aberta a coisas diferentes, ao novo. A terceira parte da nossa atividade aqui, para você refletir, para você despertar essas pérolas, né, essas joias de autoconhecimento de dentro de você, é o seguinte: você sabe, você entende, conhece quais são realmente as suas habilidades, quais são os seus valores, quais são as suas capacidades, quais são as suas virtudes. Aqui eu falo de valores, que está um pouco relacionado com a primeira parte do nosso exercício, mas é mais no sentido de quais são as suas características, quais são as suas forças de caráter. Uma das ferramentas que eu utilizo bastante nos acompanhamentos em consultório com os meus pacientes são alguns inventários de habilidades pessoais. Mas se você não tem acesso a um acompanhamento assim mais exclusivo, ou se você não tem algum tipo de ferramenta nesse sentido, que não é necessariamente exclusiva dos psicólogos, você pode fazer o seguinte: também numa folha de papel, você pode fazer uma lista da forma mais completa que você puder ali em um momento de reflexão. Se você preferir parar esse vídeo fazendo, né, todas essas atividades pra gente concluir o raciocínio ali ao final, fica à vontade, que é o seguinte: você vai listar todas as suas habilidades, as suas qualidades, as suas virtudes, e de repente você pode até perguntar isso para essas 3 pessoas, da perguntinha lá anterior, né, do questionamento a respeito de como os outros te veem. Quais são as habilidades, as características, as virtudes, as forças de caráter, as qualidades, acho que eu já falei, que você percebe em mim? Pode ser por texto, né? Mensagem de texto, áudio do WhatsApp, como ficar mais fácil, para que você possa refletir a respeito disso, olhar um pouco para você. Isso é autoconhecimento. E não significa que tudo aquilo que os outros vão te dizer realmente fazem parte da pessoa que você é, mas muitas vezes aqueles que são mais próximos da gente, que são relacionamentos mais íntimos, eles têm uma visão mais completa de quem nós somos. E uma das maiores importâncias dos relacionamentos na nossa vida emocional é nos ajudar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E a respeito dessa atividade aqui, por que fazer uma lista das minhas habilidades, das minhas qualidades, enfim, para que você encontre mais coragem, mais impulso, mais força para as mudanças que são necessárias na sua vida. Eu não conheço ninguém que não precisa mudar nada na vida. Inclusive, eu trabalho muito com pessoas, assim como eu disse para você, eu trabalho com a questão da depressão, que são pessoas essencialmente que precisam de mudança na vida, nos diversos pontos, nas diversas áreas da vida. E com você não deve ser diferente, não é verdade? Eu sou uma pessoa que precisa mudar algumas coisas na minha própria vida. E para que a gente encontre mais impulso, mais coragem, mais motivação, é mais fácil ter essa motivação quando a gente se conhece um pouco mais, quando a gente pode confiar nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias habilidades. Inclusive aquela habilidade que é a resiliência, que é lidar com as situações diferentes, com as dificuldades e saber se adaptar diante dessas situações. O quarto ponto do nosso exercício aqui é uma reflexão, que você também pode fazer de maneira escrita, se for uma coisa mais fácil para você escrever sobre as suas experiências, se isso também te ajudar
a se expressar, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se expressar verbalmente, ou a gente acha que só pensando sobre as coisas a gente vai acabar resolvendo, principalmente quem é mais racional, e dentro daquelas pessoas que têm sintomas depressivos é muito comum ter essa personalidade mais racional. É importante a gente colocar para fora, materializar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já passou. Nessa quarta parte do exercício, eu quero que você reflita e, se achar importante, como eu disse, coloque para fora, né? Qual é a sua relação com as mudanças ao longo da sua vida, ao longo da sua história? Aqui eu quero que você reflita a respeito dos seus sentimentos, quais foram as situações mais relevantes que trouxeram mudanças na sua vida lá desde a infância ou recentemente, o que tem acontecido na sua vida que tem provocado mudança, mas como que você encarou essas situações? E especialmente se as mudanças na sua vida foram algum tipo de trauma, se você tem traumas gerados através de situações de mudança, né? Eu atendo muitas pessoas e que às vezes me relatam essa dificuldade de lidar com as mudanças, mas não só por isso, por uma sensação muito grande de desamparo, de dor, que talvez ali durante a infância, de estar separado dos pais, de estar vivendo em diferentes casas, né? Passa um tempo aqui, passa um tempo ali e nunca tem uma conexão realmente profunda com alguém. Então, como que foi, como que é a sua história com relação às mudanças? O que você traz na sua bagagem? Olha para isso, porque você vai encontrar muitas respostas aí. Então, mariposa, com todas essas informações, essas atividades propostas que eu trouxe para você, se você decidir realmente embarcar num processo intenso de autoconhecimento, você vai seguir para uma jornada realmente de descoberta pessoal, que vai, consequentemente, a desafiar os seus medos, desafiar as suas limitações, descobrir novas perspectivas, abrir o seu olho, abrir o seu olhar e, além disso, florescer na sua essência mais autêntica. Autoconhecimento é uma palavra que eu uso muito e que eu acho que está muito em voga hoje nas redes sociais, na internet. A gente fala muito sobre autoconhecimento, mas autoconhecimento, para mim, é aprender a se conectar com a sua natureza mais profunda, com quem você realmente é, com aquilo que faz sentido para você. Não existe possibilidade de mudança feliz, mudança que vai te trazer aquilo que você espera, satisfação, que vai te colocar no lugar que você almeja na sua vida, se essa mudança não for autêntica, se não partir realmente de dentro de você. Quando a gente entra nesses processos de autoconhecimento, eu acredito que a vida em si é um grande processo de autoconhecimento, mas cada um leva de uma forma. E autoconhecimento não é uma coisa que chove do céu e a gente pega na bacia, não. É algo que precisa de esforço, precisa de, às vezes, planejamento, precisa de estratégias, às vezes precisa de alguém para te guiar nisso. E não é que uma outra pessoa, um profissional como eu, por exemplo, vai substituir a sua sabedoria interior, porque eu acredito também, dentro da minha base filosófica de formação na psicologia, na Gestalt terapia, que dentro de cada um de nós existe uma sabedoria, uma autorregulação que muitas vezes a gente não confia, mas a maioria das vezes a gente nem conhece. E é essa sabedoria que vai guiar você no seu processo de descoberta, na sua jornada de transformação. E o mais interessante de tudo isso, o mais gostoso de todo esse processo, é que quando a gente se conecta com a gente mesmo, né? Quando eu tô conectada comigo mesma, não tem como eu me sentir completamente desamparada, insegura ou com medo demais das mudanças que a vida vai me propor, porque eu tenho raiz, eu tenho pés no chão, eu tenho base. E não é base nos outros, na família, no fulano, no cicrano. É base em mim primeiro. Com essa base, com o autoconhecimento, vem aquela tão desejada coragem para enfrentar os desafios da vida, enfrentar tudo isso. E um fruto dessa coragem é aprender algo que eu acho essencial num processo de cura emocional, que é transformar dor em crescimento. Quanto mais você se abre à mudança,
mais você vai se permitir abraçar as coisas bonitas da vida. E mesmo dentro dos momentos felizes, a gente sabe que tem as dificuldades. Você vai ser capaz de encontrar satisfação e alegria mesmo diante de situações difíceis, diante de tempos difíceis. Então, o meu convite hoje para você é que você abra o seu coração. Quando eu falo de coração, eu tô falando dos seus sentimentos, aquilo que tem de mais profundo em você, a sua essência. Se abra para a mudança, comece a trilhar o caminho da transformação pessoal. E acredite, você, por ser simplesmente um ser humano, por ser você, você é capaz de superar os seus desafios emocionais, seja a depressão, seja a ansiedade, sejam as suas dificuldades, e florescer para a sua plenitude. E para finalizar essa conversa, eu quero convidar você para conhecer o meu grupo de acompanhamento, a minha jornada imersiva, que é o Metamorfose Emocional. Vou colocar aqui nos comentários o link para você ver as informações sobre esse programa lá no meu Instagram, ok? Foi um prazer ter essa conversa. Espero que o que eu trouxe aqui para você hoje provoque mudanças, provoque abertura para que você tenha mudanças efetivas na sua vida, começando desses 4 exercícios que eu propus aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!